estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e junto comigo temos aqui o Natan. Olá, Natan, tudo bem com você? E juntos nós vamos levar até a sua casa ou até onde quer que você esteja um pouquinho da geografia, até mais perto de você, ó. E para isso é importante que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha e conheça também os objetivos da nossa aula de hoje, que é onde nós vamos caracterizar consumo, consumismo e desenvolvimento sustentável, além de analisar a relação entre o consumo, consumismo e a produção de resíduos. Então a gente vai falar o que é consumo, o que é consumismo, vamos falar também dos resíduos, lixo, rejeitos, são alguns conceitos que são importantes para a nossa aula de hoje. E a partir desses objetivos, eu trago para você na tela a seguinte pergunta: será que o nosso consumo causa impactos no meio ambiente? Será que a forma com que nós vivemos, com que nós consumimos os nossos produtos, eles causam impactos no meio ambiente? Será que, de repente, os produtos que você está adquirindo, as empresas, ao fabricarem, ao produzirem esse item que você está adquirindo, esses produtos vão causar algum impacto ambiental durante as etapas de produção? Será que os problemas estão relacionados apenas aos resíduos que você produz ou aos resíduos produzidos durante as etapas de fabricação desse item? É importante que você pense um pouquinho, analise essas questões, que a gente já vai voltar a discutir sobre elas. Por quê? Porque agora, nesse momento, eu trago para você que a ideia de consumo, que conforme você pode observar na tela, tem uma imagem do lado esquerdo que mostra para você ali uma pessoa com uma cesta onde dispõe de alguns itens ali dentro. Em contrapartida, do outro lado, uma pessoa com uma mão com dinheiro, aonde nós podemos caracterizar que a ideia de consumo está associada ao ato de adquirir produtos e serviços que são necessários para a nossa vida, para o nosso sustento e também para o nosso conforto, pois nós podemos adquirir produtos que nós vamos consumir, produtos que vão ser utilizados, como shampoo e outros produtos de beleza, além de produtos que são destinados ao nosso conforto, televisão, celular, sofá e outros itens. Então a gente tem essa ideia associada a consumo. Porém, a ideia de consumo, ela é muito diferente da ideia de consumismo, pois o consumismo está associado ao quê? Ao ato de adquirir bens, serviços, principalmente bens duráveis e não duráveis, bens de consumo, sem a real necessidade, onde nós somos impulsionados a adquirir certos produtos sem que haja a real necessidade da nossa parte. E é para isso que eu trago para você essa imagem, que mostra para você uma pessoa que está sentada num banco, ali numa loja ou num shopping, onde ela está coberta de sacolas. Quer dizer que essa pessoa adquiriu uma grande quantidade de produtos. Ela comprou um monte de coisas. Agora é importante a gente pensar, será que havia a necessidade de adquirir todos esses produtos, todos esses itens? Será que ela realmente precisava de tudo isso? Ou ela foi impulsionada, ou ela foi induzida a comprar esses produtos por alguns anúncios publicitários ou por alguma outra questão? É importante também que a gente saiba que as empresas elas utilizam estratégias mercadológicas para criar em nós consumidores a necessidade de consumir determinados produtos. E para isso, você que está aí em casa acompanhando nossa aula, você já deve ter se deparado com a com a seguinte situação. Você está ali, sentado, assistindo a um programa televisivo e de repente vem um anúncio publicitário de um determinado produto qualquer. Você não dispõe daquele produto, mas o anúncio publicitário coloca para você aquele produto como sendo o produto que vai fazer a diferença na sua vida. E você passa a ter a necessidade de adquirir aquele produto. Você passa a sentir o desejo de adquirir aquele produto. Porém, é importante que nesse momento a gente pense se você é um consumidor ou se você é um consumista, se você de fato precisa daquele produto ou se você está sendo induzido pela propaganda e pelas estratégias de mercado a adquirir aquele produto. Além disso, confere aqui na tela que o nosso consumo, a nossa relação de consumidor vai influenciar também o meio ambiente, que é o quê? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra,
ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Então, quando a gente está falando em meio ambiente, a gente está falando do quê? Do meio natural, daquele meio onde os seres vivos e aqueles seres que não são vivos, eles interagem, que é conforme isso que você vê aqui, ó, que ele engloba o quê? Os elementos vivos e não vivos relacionados com a vida na Terra. É tudo que nos cerca, como água, como solo, as montanhas, o clima, enfim, uma infinidade de recursos que nos cercam e que integram e compõem o meio ambiente. E agora, caderno na mão, caneta também, para quê? Para que você anote a nossa atividade que está aparecendo para você na tela. Com base nos conceitos apresentados até o momento, como pode se definir o meio ambiente? Então, com base em tudo que a gente falou até agora, o que você entende por meio ambiente? O reloginho vai aparecer aqui na tela e o Natan e eu estamos aguardando você. Muito bem, vamos conferir aquilo que você respondeu aí no seu caderno, se condiz com a ideia que eu vou apresentar aqui para você. Mas importante, não saia rasgando a folha do seu caderno, apagando tudo aquilo que você escreveu. É importante que a gente confira se a ideia que eu apresentei para você, se ela condiz com a ideia que você colocou aí no seu caderno. Então, olha a resposta aí na tela, ó. O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra. Ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Então a ideia de meio ambiente é associada a tudo aquilo que é vivo, que é não vivo, que está no nosso meio e aonde nós vivemos. Então, independente de onde quer que você esteja, o meio ambiente está aí onde você está. Haja vista que todos esses recursos que estão à sua volta integram o meio ambiente. Agora que a gente já falou do meio ambiente, já falamos de consumo e consumismo, a gente já conseguiu ter uma ideia, já começa a amadurecer a ideia de como o nosso consumo pode influenciar o meio natural, eu apresento para você que a ideia de lixo, tá? É um conceito que pode ser definido como restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis ou indesejáveis, ou ainda descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido ou estado líquido. Quem é o gerador do lixo? Nós, seres humanos. Nós, seres humanos, geramos o lixo. Porém, o lixo, ele pode ser sólido e ele pode ser líquido. E é tudo aquilo que para nós não serve mais. Então, se você na sua casa adquiriu um determinado produto, comprou lá uma pasta de dente, usou toda a pasta de dente, a caixa da pasta de dente vai para o lixo, não te serve mais, e o tubo da pasta de dente, quando está vazio, também vai para o lixo, porque não te serve mais. Então você é o gerador do lixo nesse exemplo. Agora, não é só você, estudante, eu, professor, ou nós, sociedade, pessoas, que geramos lixo. As empresas, as indústrias, elas também geram lixo. Elas também, durante as etapas de fabricação dos diversos itens que nós dispomos nas nossas casas, durante todas as etapas de fabricação, lixo também é produzido. Então existem coisas que não servem mais para a empresa, então ela vai jogar no lixo. Então a ideia de lixo está associado ao quê? Tudo aquilo que não nos serve mais. E olha do lado direito da tela, a imagem que aparece ali para você, ó, mostra um curso de água, um rio, um lago, repleto de lixo, aonde as pessoas não deram o descarte adequado aos resíduos, ao lixo por elas produzido. Então aí a gente percebe o impacto do nosso consumo sobre o meio natural.
Porém, nós temos um outro conceito também importante, que é o conceito de rejeito. E rejeito é um tipo específico de resíduo. O que a gente está fazendo? Lixo é uma ideia muito genérica, é uma ideia muito ampla. Então a gente vai classificar essa ideia de lixo, onde a gente apresenta aqui os rejeitos, tá? E o rejeito é um tipo específico de resíduo, onde todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem já foram esgotadas e não há mais solução final para o item ou parte dele. E agora olha do lado direito a imagem que vai aparecer na sua tela. Você está vendo o quê? Uma barragem que tem uma água ali de coloração bastante escura. Na verdade, aquilo ali é o rejeito da mineração. Nós tivemos na história do nosso país algumas barragens de mineradoras que se romperam e todo aquele rejeito, todo aquele resto do material da mineração acabou destruindo cidades e também comprometendo a vida de várias pessoas, inclusive ceifando a vida de várias pessoas. Esse rejeito que você vê aqui na tela, na coloração marrom, é o que sobrou da atividade mineradora, que não existe mais o que ser feito com aquele lodo, com aquele barro, com aquele rejeito. Então, como não tem mais nada para ser feito com ele, ele não serve para mais nada. Ele não tem mais nenhuma atividade econômica. Então, o que acontece com ele? Ele é um rejeito. Por quê? Porque ele não serve para mais nada. Então, tudo que poderia ser reaproveitado dele já foi aproveitado. Não tem mais nada para se extrair dele. Perceba aí a diferença de lixo e de rejeito. Rejeito, eu já estou falando que tudo que eu poderia explorar daquele recurso já foi explorado, não serve para mais nada. Lixo é uma ideia muito ampla, tudo aquilo que nós produzimos e não nos serve mais. E agora eu vou mostrar para você a ideia de resíduo, que é uma ideia muito mais ampla, onde resíduos são as partes que sobram dos processos derivados das atividades humana e animal e de processos produtivos, como a matéria orgânica, o lixo domésticos, os efluentes industriais e os gases liberados em processos industriais ou por motores. Olha como a ideia de resíduo ela acaba sendo muito mais ampla, ou seja, tudo aquilo que sobra da onde? Das atividades humanas que nós produzimos e que sobra, ainda das atividades animais, ou seja, o que os animais produzem e sobra, seja as fezes, seja quando um animal é morto e ele vai ser destinado ao abate, as sobras desse processo, enfim, tudo aquilo que sobra das atividades humanas, atividades animais e dos processos produtivos, de todas as etapas de fabricação, de produção das coisas que nós temos, todas essas etapas de fabricação geram resíduos, ou seja, coisas que sobram. E também, lixo doméstico. O lixo doméstico é um tipo de resíduo. Perceba que a ideia de lixo que nós trouxemos anteriormente, ela é muito superficial. Aqui nós temos o quê? Os resíduos domésticos, que é o lixo doméstico, os efluentes industriais, ou seja, os resíduos produzidos pelas indústrias e os gases liberados também pelas atividades industriais e pelos veículos. Então, quando um carro está circulando pela rua, os gases que ele está liberando também são resíduos do processo de combustão interna realizada no motor. Então, é importante que a gente tenha muito claro esses três conceitos de resíduo, de rejeito e de lixo. Tá bom, gente? E agora, vamos para a nossa atividade. Olha aqui na tela, Em nossa sociedade, as diversas atividades humanas geram remanescentes que podem ter as mais diversas finalidades. Sabendo desses remanescentes, defina lixo, resíduo e rejeito. É a hora que você vai sistematizar no seu caderno o que é lixo, o que é resíduo e o que é rejeito. A gente está te aguardando aqui, já voltamos!
Muito bem, vamos agora conferir o que você colocou aí no seu caderno com aquilo que eu vou apresentar para você. Mas se de repente não conseguiu colocar tudo, não tem problema, acompanhe aqui a resposta e aí depois você pode concluir com base naquilo que eu vou apresentar para você. Olha aqui, ó. Então, lixo são os restos das atividades humanas considerados pelos geradores como inúteis. Então, lixo é aquilo que nós, quando produzimos, para nós não serve mais e a gente simplesmente vai descartar. A ideia de rejeitos já está associada ao quê? A um tipo específico de resíduo, onde todas as possibilidades de reaproveitamento já foram esgotadas. Então é aquilo que foi descartado e que já foi reutilizado de todas as formas possíveis. É aquilo que não é mais passível de ser utilizado para nada. Então é um rejeito. E aí os resíduos são partes que sobram dos processos derivados das atividades humanas e animal, ou seja, tudo aquilo que sobra das nossas atividades, sejam elas comerciais, domésticas ou industriais, tudo que sobra das nossas atividades ou dos animais é considerado resíduo. E eu falo isso para você porque é muito importante que você não confunda esses conceitos. Agora aqui, ó, a gente vai ver a ideia de desenvolvimento sustentável. Por que é importante o desenvolvimento sustentável? Pois é esse tipo de desenvolvimento que vai possibilitar que as gerações futuras encontrem na natureza os elementos necessários para a sua vida, para a sua sobrevivência e para o seu sustento. É a forma com que nós vamos nos relacionar com o meio natural para que ele esteja disponível para as gerações futuras. Então é isso que a tela que vai aparecer para você está dizendo, ó, que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazerem as suas próprias necessidades. Eu uso hoje, mas eu tenho que garantir que as gerações futuras também possam utilizar quando estiverem aqui no nosso planeta. E aí, a gestão de resíduos. Quando a gente está falando em gestão de resíduos, nós estamos falando em como nós vamos gerir essas sobras das atividades domésticas, comerciais e industriais. E aí eu trago aqui, ó, que é um conceito que, com base no conceito de sustentabilidade, deve transformar resíduos, dejetos em coprodutos, produzindo mais com menos e com menor impacto ambiental. Então é a ideia da gente reutilizar, reciclar, dar o destino adequado a esses produtos que fazem parte do nosso cotidiano. A gente tem que saber que existe apenas um planeta Terra e que o único planeta Terra que existe, que nós conhecemos, que apresenta as condições necessárias para a nossa vida, é esse que nós estamos. Então é de fundamental importância que tenhamos uma relação adequada para com esse planeta que nos garante a sobrevivência. Aqui eu mostro para você também, ó, a ideia do uso racional, que está associado ao uso e ao reuso. Com certeza, você já adquiriu alguma garrafa de água mineral, dessas garrafas de 500 ml, ao invés de você jogá-la fora, você pode reutilizá-la, como por exemplo, para você colocar água e reutilizá-la durante várias vezes, ou ainda você pode dar outros tipos de uso de acordo com a sua criatividade, como por exemplo, fazer um porta-canetas, onde você corta a parte superior dela, a parte do gargalo e da tampa, e aí você pode fazer uma decoração e você está reutilizando esse produto. Porém, não é a única forma que nós temos. Nós também podemos destinar esse produto à reciclagem, aonde ele vai ser descartado, separado de forma adequada e receberá o tratamento adequado, onde será reciclado, podendo se transformar em alguma outra coisa, como por exemplo, as garrafas PETs, o plástico delas pode ser transformado em cerdas para vassouras. Aqui na tela a gente vê, ó, que é um conceito que está associado ao uso, ao reuso, é consciente de produtos, recursos naturais, que podem ser aplicados a toda a sociedade. Aqui também a ideia da reciclagem, ó, que é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seja mais aproveitado com mudanças no seu estado físico, físico-químico. Então a gente tem a reciclagem do vidro, a reciclagem do plástico, a gente tem várias do papel que vão ser submetidos a processos aonde, após serem submetidos a esses processos, eles podem dar origem ou ao mesmo produto ou a outro produto. As latinhas de alumínio. Quantas pessoas você já não viu aí que coletam essas latinhas e que vendem? Quem compra essas latinhas faz a reciclagem delas,
utilizando o alumínio para fazer novamente outras latinhas ou outros produtos derivados de alumínio. E agora a nossa terceira atividade na tela para você. Confere aí, ó. O desenvolvimento sustentável vem ganhando espaço na sociedade contemporânea, em função de uma série de estudos que apontam as atividades humanas como um problema para o meio ambiente. Cite de que maneira podemos aplicar o desenvolvimento sustentável em nosso cotidiano. Como que você pode desenvolver práticas sustentáveis no seu dia a dia? Anota aí no teu caderno que a gente volta já já. Muito bem, vamos conferir aquilo que tem aí no seu caderno com o que eu vou apresentar para você aqui na tela. Utilizando produtos de empresa que apresentem preocupação com o meio natural e também uma responsabilidade social, reduzindo práticas consumistas, reutilizando materiais e dando o destino correto aos nossos resíduos. Então são algumas práticas que vão com certeza contribuir para o desenvolvimento sustentável. Adquirir produtos de empresas que tenham um comprometimento com a preservação do meio ambiente, que não explorem demasiadamente os trabalhadores, que ofereçam condições dignas para aqueles que estão envolvidos nas etapas do processo produtivo, que deem um destino adequado aos seus resíduos, que optem por produtos recicláveis, reutilizáveis. Então a gente tem que pensar em algumas práticas aí que vão influenciar diretamente na nossa vida. Então, nessa nossa aula, nós falamos um pouquinho sobre o quê? Falamos sobre consumo, consumismo, globalização e também a ideia de desenvolvimento sustentável. Além do desenvolvimento sustentável, conforme você pode ver aqui na tela, ó, nós falamos também de práticas sustentáveis e também a ideia de sustentabilidade, ou seja, como nós seres humanos podemos contribuir para a manutenção dos recursos naturais. Agradecemos você pela sua audiência, pela sua participação na nossa aula e aguardamos você na próxima aula Paraná. Forte abraço e até!